Nem sempre é fácil para os idosos participar ativamente das celebrações. Um grande número deles celebrava a liturgia da missa em latim, e por isso muitos ainda hoje sentem dificuldade de rezar na celebração depois da reforma conciliar que aconteceu em 1963. Muitas comunidades estão atentas a esse tipo de situação, inclusive propõem horários celebrativos com celebrações mais silenciosas, celebrações com poucas canções e sem introdução de ritos especiais. Vamos conversar sobre idosos na liturgia. Existe sim dificuldade para muitos idosos participarem da missa, especialmente quando a celebração é um pouco mais agitada. Outros idosos, por prática antiga ou então por dificuldade de rezar na celebração, acabam rezando o terço durante a missa. A missa não é momento para rezar o terço, é momento para celebrar a Eucaristia. Para o terço existem outros momentos do dia. Muitos estudos psicológicos dizem que à medida que os anos avançam e que nós vamos ficando mais idosos, nós tendemos a nos aproximar mais de Deus, que é a fonte plena da vida e da juventude. Quando as debilidades do corpo se manifestam, a força espiritual tende a crescer. E é justamente nesta possibilidade de crescimento espiritual, oferecido naturalmente pelo movimento psicológico humano, que nós somos convidados e até mesmo provocados a favorecer uma qualidade celebrativa para o crescimento da espiritualidade na vida dos idosos. A liturgia oferece inúmeras possibilidades. Faço apenas alguns acenos quanto a isso. Quanto às celebrações da Eucaristia, além de missas com horários especiais para idosos, é importante também ter cuidado com a linguagem celebrativa, com celebrações dominicais que sejam mais pausadas, com poucas canções e com mais silêncio, com mais tempo para a oração silenciosa, respeitando o compasso da vida do idoso. Isso seria possível se fosse reservado, por exemplo, um horário para uma missa dominical mais silenciosa, mais calma e também mais orante. Como eu pessoalmente estou entrando na fase da vida que se chama idosa, pessoalmente eu prefiro as missas dominicais matutinas. Quanto mais cedo, melhor. É quando o silêncio, inclusive do silêncio da natureza, ajuda a celebrar com mais calma. É claro que você vai me dizer que existem idosos que gostam de missas acaloradas, com muita movimentação, palmas, canções. Tudo bem, mas a maior parte deles ainda persiste nas missas mais calmas e mais silenciosas. Por isso, a possibilidade de uma missa mais calma aos domingos para ter essa chance de escolha de celebrar de modo diferente. Mas não somente considerar pastoralmente a missa com idosos e para idosos. Pode-se também promover outras celebrações, como celebrações penitenciais, que ajudem os idosos a reverem a vida não como culpa, por aquilo que não fizeram ou que não fizeram bem durante a sua longa história existencial, mas como um momento de gratidão, porque podem ser tocados tantas vezes pelo perdão divino. Celebrações penitenciais nas quais predomina a gratidão do perdão divino e não tanto o sentimento de culpa. Um lugar muito especial para o crescimento da espiritualidade dos idosos na liturgia é ocupado pela celebração da unção dos enfermos. Essa que poderá ser feita de modo coletivo em datas especiais da comunidade, como por exemplo na Páscoa, as celebrações do Natal, ou mesmo na celebração da festa do padroeiro. Além disso, a liturgia oferece inúmeras celebrações de bênçãos. Essas celebrações que podem ser realizadas com a presença dos idosos, como por exemplo a bênção de remédios.
Ainda nesse contexto de celebrações especiais, pode-se promover de tempos em tempos algumas celebrações temáticas, como a liturgia da palavra, para exaltar um momento especial da vida, como, por exemplo, o valor da sabedoria da vida, a riqueza existencial pela experiência dos anos. Eu ainda faço um último aceno para reforçar a importância da liturgia como local e como meio para ajudar o idoso a crescer espiritualmente. Sabemos que o idoso nem sempre é respeitado em seus direitos. E isso é um fato social preocupante. A palavra velho traz consigo um conjunto imenso de conotações pejorativas numa sociedade que hoje idolatra a juventude, idolatra a beleza, a força física. Ser velho significa estar envolvido num universo de rejeição, de preconceitos, num universo até mesmo de exclusão. E por causa do preconceito, um número imenso de pessoas tem medo de envelhecer. E tantos que já atingiram a idade senil não vivem comodamente como idosos. A possibilidade, portanto, de propostas para celebrar a vida na idade avançada é uma oportunidade que a Igreja pode oferecer para que a pessoa aceite ser idoso, agradecendo a Deus a graça de viver tantos anos e chegar à velhice, como se lê em tantos e tantos textos bíblicos. O favorecimento do crescimento da espiritualidade na vida do idoso o torna agradecido e não o faz envergonhado da sua idade. Por isso, além de encontros que a comunidade proporciona, aquilo que se chama da terceira idade, a pastoral litúrgica paroquial não pode esquecer o favorecimento do crescimento espiritual através da liturgia. A espiritualidade aproxima o idoso de Deus e isso o harmoniza internamente com paz e serenidade. Isto o torna agradecido pelo dom da vida, da longa vida que o fez chegar à velhice. Deus nos abençoe, guarde-nos de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém.